Ramos, eu tô me sentindo Vitor Pereira. Por quê? Porque eu só pergunto pro torcedor, pros jornalistas, vocês já viram minha conta bancária? Eu só ganho dinheiro. O Nilson César agora me deve 500. Eu não paro de ganhar dinheiro na Jovem Pan. É hora extra, é salário, é merchan. E tem os bobos pra encher meu bolso. Então, assim como Vitor Pereira, eu pergunto, já viram minha conta bancária? Eu tô tirando onda, Bernardo Ramos. O Nilson César falou que o Atlético Paranaense ia passar em casa e me chamou. O Nilson César não tava elogiando o Filipão aqui até outro dia? É isso. No bate-pronto? Eu ganhei mais 500. E Bernardo Ramos, em momento nenhum, o Atlético Paranaense do Filipão ameaçou o Flamengo em casa. Não jogou, meteu a porrada o tempo inteiro e o Flamengo teve o jogo sob controle. 18 faltas do Atlético Paranaense contra 6 do Flamengo. Ganhou o time que jogou mais futebol, que teve mais posse de bola, que finalizou mais, ganhou o melhor time. Aliás, no agregado do Dorival Júnior e Filipão, em 3 jogos, 6-0 pro Dorival Júnior, em 3 jogos no agregado, né? 6-0, ou seja, o time do Flamengo tá voando. No segundo tempo, no início do segundo tempo, ali nos primeiros minutos, jogou por música. Foi nesse momento em que o Pedro fez o gol, aproveitando a assistência do Rodinei. Aproveitando a assistência do Rodinei. Ele nem esperou eu falar. Eu quero ouvir você e Mauro César. Ele vai renovar. Eu quero ouvir. O Mauro César vai ficar louco quando eu falar. Mas, ó, mais uma atuação excelente do Rodinei, hein? Teve alguns, começa a falar também, alguns mas daqui a pouco pormenores. ele vai entregar. O cara tá jogando bem há 10 jogos. Teve pormenores. Teve, inclusive, uma tentativa de cruzar uma bola ali no primeiro tempo, no campo defensivo do Flamengo, que a bola foi pra fora, tá? Um lance bizonho do Rodinei. Mas, de fato, deu uma bela assistência, foi um belo cruzamento pro golaço do Pedro. Como eu disse, o Flamengo jogou por música aí nos primeiros minutos do segundo tempo. Foi suficiente para derrotar o time do Atlético Paranaense, com o Filipão depois, né, colocando ali atacantes, cruzando bola sobre a área. O Flamengo soube se defender muito bem, com boas partidas de Léo Pereira e Fabrício Bruno, e acabou conseguindo a classificação. Aliás, falando em música, eu tenho aqui uma playlist para recomendar pro Jorginho. Se ele quiser ouvir música depois do pós-jogo, aí poderia ter ouvido música, né? Depois que ele criticou o Abel, né? Que foi ouvir música, né? Falou muito, o Jorginho falou muito, se meteu em briga que nem era dele. Depois passa um papelão desse. Talvez o Abel Ferreira na próxima coletiva. O Bruno Prado estava dizendo aqui. Sim. Quem sabe o Abel Ferreira não dá umas dicas pro Jorginho na próxima coletiva de imprensa para ele aprender a se defender num jogo de mata-mata. Agora, Bruno Prado, a gente vai falar também sobre o Corinthians, o Pedro também estava acompanhando, o Vamp acompanhando, mas essa atuação do Flamengo e também do Filipão, eu acho feio você ser tão covarde dentro de casa, Bruno. O Atlético não jogou bola, o Atlético deu porrada o tempo inteiro, o Atlético não ameaçou o gol do Santos e deixou o Flamengo dominar completamente o jogo. Eu não esperava nada muito diferente, né? Mas é feio. Sim, viu? Mas o Filipão joga assim desde sempre, né? Ganhou muito, tem, claro. O Filipão é um dos técnicos mais vencedores da história do futebol brasileiro, um cara que tem uma carreira muito respeitável, mas ele sempre jogou dessa maneira, né? E nunca se preocupou em jogar de outra forma. O próprio Tite mesmo era um treinador mais defensivo e se preocupou em evoluir ofensivamente. E melhorou, evoluiu já no Corinthians de 2015, por exemplo. Não falar de seleção porque é outro nível de jogador que ele tem na mão. Mas o Filipão nunca se preocupou em jogar de outra forma. Ele joga assim. Muitas vezes deu certo, outras vezes não deu, mas ele joga assim desde sempre. Então eu não esperava o Atlético muito diferente do que foi. No primeiro tempo travando bastante o jogo, levando o jogo muito pro físico, e ele conseguiu levar o jogo mais pro lado físico no primeiro tempo, que é o que ele queria fazer. Aí no segundo começou tomando uma pressão forte, o gol saiu no lado direito com o Rodinei, um golaço do Pedro, mas ali começou a ter espaço. O Rodinei, antes do cruzamento, ele teve uma chance que ele bateu, a bola foi para fora. Então o Flamengo começou a achar espaço e fez o gol. Teve a chance de matar com o Gabigol sem goleiro, chutou a bola na trave, numa assistência também do Pedro, e por isso que teve, não chegou a ser um sufoco, né, mas fica aquela coisa no final, um golzinho empata tudo, aí o Atlético jogando bola para dentro da área, e um lance desse podia arrumar um empate e levar para os pênaltis, mas foi muito merecida a classificação do Flamengo. O Flamengo jogou mais, não foi um jogo brilhante do Flamengo, até porque hoje o Atlético conseguiu marcar melhor do que no Maracanã o Flamengo teve várias oportunidades, hoje não teve tantas. Foram 13 hoje. 13, né, no Maracanã foram 22.
Então hoje o Atlético marcou melhor, mas o Flamengo no confronto mereceu passar. Já era para ter feito vantagem no Maracanã, não conseguiu, e hoje também foi melhor que o seu adversário. Bom, Vamp e Pedro, para falar um pouco desse Corinthians também. E Vamp, se quiser me chamar de Vitor Pereira, pode chamar, porque a conta bancária tá parecida. Tô ganhando a aposta de todo mundo, não aguento mais ganhar aposta. Dizem o seguinte... Vale o dinheiro que a família tá grande. Tem o seguinte... tem a seguinte frase, você aprende nas derrotas. Então eu tô burro, porque eu não tô aprendendo nada. Eu só ganho. Eu só tô ganhando a aposta dentro da Jovem Pan. Amanhã são mais 500 que a gente vai doar para projeto social, né? Que o Nilson César vai me pagar. Tá 1 a 1 mais vocês dois, né? Eu vou defender o Nilson não também. Não tá nada 1 a 1. De dinheiro tá 1 a 0 pilhado, irmão. Você veio vestido de toureiro. Tá 1 a 1. Mas a verdade é que o Vitor Pereira hoje não inventou, né? Não, ele tem que falar do Yuri Alberto, né? Não, então não inventou. Ele falou assim, não pode jogar Pedro e Gabigol. Mas podia jogar Léo Natel e Mosquito. Aí não pode jogar Yuri Alberto e Roger Guedes. Hoje jogaram bem, precisa ter mais sequência os dois juntos. O Yuri Alberto aí desencantou, né? Ele que foi contratado para isso. Né? O meio-campo do Corinthians, Renato Augusto, jogando muito também. Ele muda o patamar desse Corinthians. Hoje mesmo foram 2 ou 3 assistências, Vamp. 3 assistências do Renato Augusto. Teve chance de fazer outro, entrou bem naquele jogo. É um grande jogador, é uma pena que ele tá sofrendo muito com lesões nessa temporada, em alguns jogos importantes do Corinthians ele não pôde jogar, mas ele, quando tá em campo, é um cara muito diferente. O Corinthians precisa dele, né? O Corinthians, nos grandes jogos, ele precisa de um jogador desse nível. Até o William que saiu, os dois eram os grandes jogadores do Corinthians, na teoria, os dois de maior potencial. O Renato e o William, os dois tiveram lesões, tiveram problemas, mas quando o Renato estava no campo, ele rendeu mais. O William, mesmo quando estava no campo, não conseguia render. Então o Renato é um jogador muito diferente, é um jogador de alto nível. O Yuri Alberto é um bom centroavante e ele vai ganhando confiança. Com gol, o cara ganha confiança. Então foi uma bela vitória do Corinthians. Na discussão do VAR, da arbitragem, mas também foi um jogo muito bom, né? Também foi um jogo muito legal. E destacar 2 personagens específicos da noite aí. O Yuri Alberto, né? Que desencantou e desencantou com um caminhão de gols, já 3 de uma vez. Que gols, né? A importância até financeira desses gols pela classificação acabam valendo muito e já justificando nesse aspecto a sua contratação. Claro que o torcedor do Corinthians quer e espera muito mais, né? Que absurdo o gol que classificou o Flamengo, que absurdo que fez o Pedro, aliás, que absurdo que vem fazendo o Pedro desde que se tornou titular. É para se pensar realmente, né? Se lá atrás, toda aquela discussão, podem ou não podem jogar juntos, tá aí. O Dorival, forçado ou não, né? Sem o Bruno, mostrou que era muito mais do que possível porque o Pedro tá voando. Você falou de 2 personagens. Quando você falou Yuri Alberto, eu falei, será que o outro é o Ibrahimovic? Não, o Ibra é bem lembrado. Eu deveria ter falado 3 personagens. Porque esse Ibra do Timão aí, como já foi apelidado, é impressionante. Porque esse não fez nada, ficou parado. Aliás, ele ficou parado e só conseguiu aparecer no finalzinho, né, André?